Ah, muito bem, muito bem. Estamos aqui mais uma vez com esse nosso querido programa, Uma Graça de Podcast. Hoje, como sempre, estamos aqui com uma ilustricíssima amiga, querida de muitas datas. Não vamos falar quantas datas, porque somos todos jovens. Nossa querida Chide. Muito obrigado, Chide, pelo seu aceite ao nosso convite. Tenho certeza que hoje, com esse episódio, você vai abrilhantar muito esse nosso última temporada, última e nona temporada desse programa. Chide, você sabe, nossos web internautas também sabem que nós aqui não apresentamos os convidados, eles é que se apresentam. Então, você sinta-se à vontade, falar de você, falar dos seus pais, o nome deles, tudo que você quiser, porque se não fosse seus pais, você não estaria aqui, né? Então é muito importante registrar Verdade. esse pedacinho da sua vida, essa sua chegada a este mundo. Chide, muito obrigado. O microfone para a sua apresentação é todo seu. Padinha, eu que fico orgulhosa de ter sido convidada. Eu até fiquei com ciúme que você não tinha me chamado ainda. Uai, não vai me chamar? Uai, agora eu estou feliz. Então, acabou o ciúme, já não tenho mais. Muito bem. Mas fico muito feliz e orgulhosa de participar. Orgulhosa de você também, né, por ombrear um projeto desses. Eu sei quão desafiador mas certamente você ganhou muitos pontos também, né? Aqui, lá no céu, com todo mundo. Realmente é um E privilégio. tem um caminho bonito. Muito obrigada por me convidar, fiquei muito feliz. Então, se apresentar é difícil, né? Autodenominar é meio complicado, a gente fica com vergonha. Mas, sim, eu nasci numa família Bahá'í, iraniana, que veio ao Brasil em 1955, por uma causa, né, maior, uma causa de unidade, de paz mundial. Meus pais, Vali e Turan, eram joias de pessoas, pais maravilhosos. Eu até sempre brinco na terapia que, uai, se não tem problemas de infância com pais, não. Não tenho. Eles foram muito especiais, né? Um casal muito especial. Vieram ao Brasil com meu irmão pequenininho, de uns 3 anos, o Vafa, e se estabeleceram no Brasil. Viraram brasileiros, como eu comentei, por uma causa maior. Escutaram um chamado na época do Guardião de Shoghi Effendi para que os amigos Bahá'ís pudessem se locomover para outros lugares do mundo, e eles se voluntariaram, né? Na fé Bahá'í a gente chama de pioneiros. Então foram pioneiros, vieram ao Brasil, se estabeleceram, tiveram vários desafios, assim como todo mundo é testado sempre na vida, eles também foram, e aqui nasci, 2 anos depois da chegada deles. Então você é brasileirinha nata, né? Da Gema. Da Gema e do ABC Paulista. Nasci em Santo André, vê que interessante. Como é que era o nome deles, Chide? Vali, meu pai, Turan, minha mãe. Isso. E Vafa, meu irmão. Então, essa familhinha se estruturou e eles chegaram acho que foi em Santos, no Porto de Santos ou no Rio de Janeiro. Agora não lembro exatamente qual, mas em algum porto. Uhum. E à época, o transporte não era assim como nós hoje, né? Vieram de navio, demorou não sei quantos meses, assim como vários pioneiros que vieram ao Brasil. E o primeiro teste deles, provação deles, foi
ao buscarem os seus pertences que vinham naqueles baús gigantes, né? Ao abrir, encontraram pedras. Então, todos os seus bens tinham sido roubados. E ficaram, então, com a pequena maleta que eles tinham e as roupas do corpo. E um pingado de dinheiro, que não sei nem dizer quanto, mas certamente era pouquíssimo. Então, o primeiro desafio foi, meu Deus, todos os nossos pertences sumiram e viraram pedras. Aí, a gente pode Chide, usar essa analogia das pedras, né? Desculpa te interromper, mas esse episódio da vida de seus pais já foi assim, logo um cartão de visita das provas que os esperava aqui, né? Mas teve um acontecimento interessante, porque isso também representa uma forma de Bahá'u'lláh dizer para eles, desprendimento é tudo. E já tirou logo tudo que eles tinham, né? Porque eu lembro, né, recentemente, até de forma, alguns anos atrás, um amigo também, conversando sobre essa questão de desprendimento, ele comentou isso. Eu tinha vontade realmente de ser uma pessoa desprendida. E ele falou muito bonito sobre o desprendimento e tal. Depois de alguns meses dessa conversa, ele se mudou de uma cidade para outra. E na mudança, roubaram um caminhão da mudança dele. Ele era uma pessoa solteira, quer dizer, não lembro se é solteiro ou se ele era uma pessoa separada da esposa, mas ele vivia só. Então, tudo que estava naquele caminhão era tudo que ele tinha. Nossa. Roubaram o caminhão com a mudança dele. Aí ele comentou com amigos, falou, agora sim, eu estou sendo treinado para ter total desprendimento. Então, assim, mais ou menos ficou exatamente o que aconteceu com seus pais, só que de forma muito mais grave, né? Porque eles estavam mudando de um país para outro, e além do que, eles deveriam dominar completamente o português, né? Nada, não falavam A. E assim como vários, eles têm histórias hilárias de trocadilhos das palavras, né? Minha mãe uma vez foi comprar cera para encerar a casa, que era de taco, e falaram para ela que a cera vinha numas latinhas vermelhas redondinhas. Lá foi, comprou, começou a passar, achou esquisito, que cera grudenta, mas falou, bom, vai ver que é assim mesmo, essa cera do Brasil é assim e tal. Aí, dias depois, descobriu que ela tinha comprado goiabada, que vinha na mesma latinha, igual. Deus do céu! Pronto. Só faltou o queijo. Passava o queijinhozinho, tirava com colher do chão. Mas, assim, esse tipo de história, sabe, que depois eles contavam, rindo, né, achando muita graça dos acontecimentos. Palavras erradas, que queria comprar queijo e pedia beijo, ia comprar salsa, pediu calça, esse tipo de coisa. Vários amigos comentam que aconteceu com eles também. Ela pegando o ônibus, acho que estava com o Vafa bebê no colo, segurando o negócio do ônibus, aí o ônibus deu a freada, ela caiu no colo de um moço e queria falar desculpe, né, perdão por isso. Ela vira e fala para o moço, ai, muito obrigada. Enfim, esse tipo de coisa engraçada. Quem conheceu, mas quem conheceu sua mãe e ouve essas histórias, coitada, eu fiquei imaginando que ela era toda assim acanhadinha, né? Ela não era falante demais, né? Não. Ela era muito firme, sabe? Muito firme e persistente, assim, uma coisa que eu admiro muito nela, porque eu não tenho persistência, eu enrolo, ai, cansei, é coisa de geminiano, acho que é de geminiano. Aliás, daqui a pouco é meu aniversário, quando esse episódio estiver no ar, não sei quando vai, mas é junho, viu? Quem quiser mandar feliz aniversário, pode. Oh, meu Deus do céu, tá certo. Aí, enfim, ela era muito firme, era uma mulher de muita fé,
No sul fala mulher, faca na bota. Tipo, vai, desbrava, não teme, Enfrenta. enfrenta, E quando eles vieram em 1950, 20 e poucos anos, a família deles não era muito a favor, né? Também não se conhecia muito, porque a comunicação não era tão eficiente como hoje. Então, assim, teve que enfrentar a família também, né? Não, nós estamos decididos que vamos obedecer a um chamado e vamos morar no Brasil. E claro, teve até um casal que veio com eles no navio que voltou, eles não aguentaram. Você vê, até teve mais, sempre tinha algum estímulo para não ficar, né? Vai, vou voltar. Mas não, ela era a firmeza absoluta, assim. Meu pai já mais artista, né? Mais bonachão, mais o piadista, as pessoas conheciam muito ele por isso, apesar de ser uma pessoa extremamente profunda, os dois eram profundos, liam, meu pai era um super conhecedor da Bíblia, adorava, mas se combinavam, sabe? Ela era o chão e ele era o ar, só que, assim, ele era piloto até no Irã, sabe? Profissionalmente. Profissionalmente, E a minha mãe trabalhou muitos anos na companhia de petróleo. Pensa na época também, mulher, ela falava inglês, sabe? Tinha um grau, assim, de cultura um pouquinho maior do que a maioria das mulheres no Irã na época. E era uma coisa rara na época, né? Porque a mulher, por exemplo, no caso do Brasil, não votava. Quer dizer, na época que ele chegou já votava, né? Mas no Irã, por exemplo, a discriminação deve ser muito mais rigorosa do que é hoje, né? É uma cultura diferente, né? Sim. Mas então ela tem uma trabalhava história, com petróleo. ela trabalhava como secretária, né? Ela trabalhava na administração da empresa, mas essa empresa de petróleo era gigante, né? Então, estudou inglês, ela, quando pequenininha, estudava sozinha, embaixo da cama com vela, porque nem na casa dela era tão liberado, assim, né, que a menina fosse estudar. Então, ela catava a velinha, pegava os livros e ia embaixo da cama, para não perceberem que ela estava estudando. Olha que coisa impressionante. Impressionante. É muito impressionante. Ela era uma mulher baixinha, pequena, quieta, mas muito poderosa, sabe? Eu tenho orgulho de ser filha dela, eu tenho orgulho dela e dele, né, dos dois. Aí eles caminham, né, pelas orientações que acontecem na vida deles, e vão parar em Campinas, São Paulo, também como pioneiros. E em Campinas, a minha mãe conhece uma professora da escola americana que orienta minha mãe para me levar para estudar nessa escola. O Vafa já era maior, ele é 6 anos mais velho, então ele já estava estabelecido. Eu, com 5, começaram a procurar, e conhece essa professora, vai até a escola e, coincidentemente, a escola tinha uma vaga promovida pelo governo americano, porque a escola era americana, para bolsa de estudos para alguém do Brasil. E aí, claro, a minha mãe foi atrás e obtivemos essa bolsa de estudo durante toda a escolaridade nessa escola americana. Então, a minha língua de alfabetização é o inglês. Então, olha que legal para os pais, né? Não precisava pagar a escola, a filha estava bem encaminhada e aprendeu uma terceira língua, porque em casa falava-se persa, farsi. Na rua, o português,
e na escola o inglês. E aí foi. Então, virei uma mistureba. Tem essas bênçãos também, né? Bênçãos. E foram anos maravilhosos. É uma memória muito deliciosa da minha vida, de ter estudado na Escola Americana de Campinas. Aliás, esse ano 2025, vamos fazer um encontro de ex-alunos e estamos organizando esse evento para acontecer. Então, estamos emocionados com esse fato. Muito legal, muito legal. Teve um episódio, Muito bom. teve um episódio, saindo um pouco, voltando talvez um pouco atrás aí no tempo, que seu pai foi para o Rio atrás de trabalho, alguma coisa assim, e depois sua mãe foi, teve uma coisa na praia. Como é que foi essa história? Isso. Ele foi atrás de um trabalho em Niterói. Eu não sei bem o template disso, né? Que época, quando primeiro. Mas a história é que ele foi e não voltou. E a minha mãe ficou sozinha com o meu irmão, não tinha para onde ir. Ela foi dormir na praia, pensa, com a mochilinha do filho, nada de comida, nada de língua, nada, e cadê o marido que sumiu? Então, eu acho que ela dormiu na praia umas 2 noites e passou esperando, né? A gente não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada dessas coisas, né? Mas só por Deus mesmo, né? Aí uma senhora encontrou minha mãe e levou ela para a casa dela, e aí não sei como encontraram meu pai. Finalmente, meu pai tinha tido uma intoxicação, ficou todo empipocado, ele também sozinho, né? Teve que se virar até que conseguiu, não sei como, conseguiram se encontrar. Esse episódio não foi tão engraçado, porque ela, quando contava, saía lagriminha, assim, dos olhos dela, sabe? Não deve ter sido nada fácil. A gente fica imaginando o aperto, meu Deus do céu. Difícil, né? Difícil. A gente não consegue imaginar quão corajosos eles eram, né? Eu mesma, se penso que eu vou ter que ir para outro país, começar minha vida, acho que eu não teria essa coragem, sabe? Eles eram movidos. Teve uma dessas temporadas, não lembro qual, que nós convidamos só barrais brasileiros ou não, mas que viveram no Brasil e que hoje servem como pioneiros no exterior. Meu Deus do céu, cada história. Legal. E aí, olha que nós não temos hoje o Somali, não temos Dona Turã, Sr. Soltane, Dona Fedos, e tantos outros, Dona Quidá, Sônia Cobim, essa gente toda que veio para o Brasil no final dos anos 50, nos anos 60, sem falar a própria língua, às vezes não tendo recurso financeiro. Olha, juro por Deus, eu, quando faço orações, e eu falo assim com Deus, e essa oração vai também para aqueles que eu não estou lembrando agora. E esses que eu não estou lembrando agora são todos esses. São todos esses, sabe? Seus pais, pais de tantos outros amigos, persas, americanos, que vieram para o Brasil, que é muita coragem, é uma coisa assim, fora do normal. Não é uma coisa da normal, racional. É uma coisa de pura fé. Né? Eu sempre lembro daquele, eu não lembro o nome dele, é um poeta que escreveu que fé é aquilo que a pessoa dá um passo e deixa que depois Deus coloque o chão. Eles eram esses, davam um passo que lindo, sem ver o chão, mas sabia que Deus ia colocar o chão. Porque o resultado desse sofrimento todo, né, é o resultado de um Ashidê, filhos de todos esses pioneiros, né? Maravilha. Obrigada. A gente não sabe se faz jus, né, ao tamanho da... Mas tem que fazer. Isso que você fala que Deus dá o chão. Tem que fazer por onde fazer jus. Então, esse é um dos pesos que a gente carrega, né? Olha, você cuida aí, porque você tem... um nome a honrar. Um nome a honrar, né? Não no sentido... Não, sim, claro, não no pejorativo, né? Mas assim, legado, tem um legado a honrar.
exato. E por respeito a eles, né? Porque eles precisavam de alguns adjetivos importantes, né? A gente mencionou coragem, fé absoluta, né? E uma confiança nas bênçãos divinas anormal. Eu vou, depois Deus ajuda. É muito difícil ter isso, né? É difícil a gente ter isso. Hoje em dia a gente, aliás, vive uma situação que requer muito isso, mas meio que pisa na bola, né? Pisa na bola no sentido assim, eu preciso estudar para ver se eu posso, né? Eu tenho que entender o que é isso, eu preciso saber todos os detalhes da situação. Sabe, isso não pertencia ao mundo deles, né? Teve um período, há uns anos atrás, uns 5 anos atrás, a Assembleia Nacional constituiu um grupo de pessoas que foi chamado de Orientação a Pioneiros. Nós convidávamos os candidatos a pioneiros, isso no Brasil, né? Aqui em Brasília, lá em Brasília. Convidávamos as pessoas, elaborávamos um programa para treinamento, tinha um período de treinamento teórico e prático, e depois as pessoas seguiam para suas metas depois de algum tempo. Então, chamada Orientação a Pioneiros. Veio a pandemia, nós continuamos esses treinamentos, só que virtualmente. Então, esse treinamento era algo assim maravilhoso. Mas você falou assim que eles vinham às vezes, sem nem conhecimento direito. Imagino, saindo do Irã para vir para o Brasil, acho que o que passava na cabeça deles era deve ter algum tigre andando pela rua, algum, né, que nem algum leão, que nem leão tinha na América cobra por aí. Então, quer dizer, esse deveria ser o maior nível de informação. Nessas orientações a pioneiros, nesses treinamentos, quando alguém falava assim, eu gostaria de ir para... Falava um nome qualquer, de qualquer cidade do Brasil, onde era meta de pioneiro, a gente dava informação da população, da questão econômica do local, se tinha escola de primeiro, segundo grau, universidade. Era tanta informação que o candidato ficava sem saber se não tinha algo melhor do que isso, porque era muita informação. Agora imagino seus pais e tantos outros pioneiros daquele período. Informação quase que zero, né? Zero. Então, era confiança nas bênçãos divinas, né? E Deus, como é muito bondoso, ele promove os testes, mas também depois tem as recompensas, né? A vida sempre foi equilibrada, assim. Meu pai sempre falava, Deus nos testa o tempo todo, mas, por outro lado, permite que a gente supere os testes, né? Não é uma situação que, meu Deus, afundou, vai embora. Afundou, mas aí ganha impulso. A história das pedras lá dos baús, a gente pode também fazer a análise de que foram pedras que ajudaram eles a subirem, a crescerem, a saírem da dificuldade, né? Pedra sobre pedra, foi montando e subindo e crescendo, aí tiveram filhos, os filhos também foram servindo, crescendo, e os desafios acontecem, né, na vida de todo mundo. Exatamente. Os filhos tiveram filhos, esses filhos tiveram filhos, e eu já estou na fase de vó, né, eu já sou vovó da Maria agora, Eu deixo você ser vovô da Maria. Eu estou falando isso agora, fica gravado na internet, vai que no futuro eu terei mais netos. Exatamente. Então fica para os próximos netos também, meu amor. Exatamente. Né? Então, mas eles são uma graça, né? Uma bênção divina também. Por isso que esse nosso programa chama Uma Graça, esse podcast,
uma graça de podcast por essas duas razões. Uma graça porque tem muita coisa engraçada e também uma graça por uma misericórdia de Deus conosco, né? Muito bonito, foi muito legal. E o apresentador também é uma graça. Muito obrigado, você é muito bondosa. Você está falando isso só porque o cachê é alto. Estou cheia de cachê. Viu? Aí, continuando a história, né? Uhum. Se você não me parar, eu falo, né? Porque não, a gente vai interrompendo um ao outro aqui, porque agora você falou uma coisa que eu deixei passar, mas não devia. Que você agradeceu muito o convite e tal, mas eu falei, mas já falei em poucos episódios, que nós temos uma relação de mais de 35 nomes, casais e indivíduos que não aceitaram o convite. Não aceitaram, não aceitaram por muitas razões. Claro que todas elas são pessoais, né? Mas, assim, razões de que eu não tenho nada para contar. E aí eu chamo isso de falsa modéstia. Aí o outro fala assim, mas quem sou eu? Isso eu chamo de falsa humildade. Então, quer dizer, tem um monte de falsidades, mas que eu respeito. Mas olha, Chide, mais de 35, e eu tenho esses nomes todos listadinhos que não aceitaram. E eu conheço todos, graças a Deus, e eu sei que a maioria deles tem cada história maravilhosa de serviço à humanidade, como as que você está contando e vai contar. E tantos outros que vieram, aceitaram o convite e contaram. Porque priva os outros, principalmente os mais jovens, que ainda não saíram como pioneiros e que gostariam de sair, e essas histórias incentivam, motivam, né, o coração deles a falar, olha, hoje a gente pode ser pioneiro até na vizinhança da cidade que moramos. Então, sim, quer dizer, sim, todo mundo pode ser pioneiro, todo mundo pode ser pioneiro. Então, quer dizer, eu agradeço muito realmente esse seu aceite por essas e muitas outras razões, entendeu? Então, continua, fica à vontade, você contar todas as coisas que você lembra. O ruim de ter essa idade agora é que a gente esquece muita coisa, né? O ruim e o bom. Às vezes é bom que esqueça, às vezes é ruim que esqueça. Mas isso que você fala de jovens que ouvem as histórias dos outros, a gente também, né? Foi inspirado por histórias de outros, lendo histórias, ouvindo histórias, ouvindo as experiências de um outro, sempre te acrescenta alguma coisa, né? Pode ser que não seja imediato, mas aquilo fica rondando teu cérebro, teu coração, para te ajudar a fazer qualquer coisa. Exato. Então, eu acredito sim que a comunicação ajuda muito ao desenvolvimento, né, da alma do indivíduo, né? E aí, graças a Deus, eu debandei para esse mundo da comunicação. Depois da escola americana, porque a maioria dos alunos voltavam para os Estados Unidos, né? Que eram escolas montadas para atender filhos ou de empresários ou de pessoas ligadas às fábricas, né? Que ficavam 1, 2, 3 anos, e de filhos de missionários batistas, luteranos, no caso da escola de Campinas. No meu caso, e mais de talvez 3 pessoas na escola, nós ficamos no Brasil. Então, tivemos que fazer vestibular, revalidar o diploma. Na época, precisava ter matérias brasileiras para o MEC reconhecer o diploma. Tanto que eu fiz o vestibular, passei e não tinha diploma. Para poder me matricular na faculdade. Aí foi um corre para conseguir isso, e deu certo. E graças a Deus fiz esse curso. Você fez comunicação visual, não foi? Visual, no Mackenzie, em São Paulo. E aí é outra parte da história também, porque assim como na escola americana criou-se laços que existem até hoje,
entre os amigos e os alunos, no Mackenzie também se criou laços importantes com esses amigos que existem até hoje. Graças à internet, conseguimos manter a comunicação, né? Esse também vai ter um encontro de 50 anos de formados, olha que coisa linda. Tudo velho, né? Então, caiu. É isso, todos tem uma amiga que falava, eu tenho tudo em cima, eu tô com tudo em cima, tô maravilhosa. Daí você fala, sério? O que está em cima? A pálpebra está em cima dos olhos. A papada está em cima do peito. A bochecha está em cima da boca. Está tudo em cima. Olha, nós somos jovens, Chide, porque eu levo sempre em consideração um referencial. Proporcionalmente, nós somos eternos, não somos? Proporcionalmente, 60 e poucos anos não é nada perto da eternidade. Então, nós somos jovens, minha filha. Somos, tranquila. É verdade. Em cima ou não, nós somos jovens. Você sabe, eu fui muito esportista na juventude, eu jogava vôlei, jogava tênis, jogava não sei o quê, até porque as escolas americanas incentivam você, né, para os esportes. E meu pai era um cara esportista também, me ensinava, a gente jogava bola na rua, era a época que você podia fazer essas coisas, né, brincar de bets, não sei se você conhece, que taca a bolinha com a madeira lá para entrar cada lugar tem um nome, de queimada, de não sei o quê. Eu amava fazer isso, de subir em árvore, enfim. Então, eu fui muito esportista. Aí hoje eu fico pensando, gente, onde foi parar Oi, desculpa, tocou aqui o negócio. Onde foi parar meu negócio esportivo? Porque tudo dói. Não, mas dói aqui, dói ali, dói acolá. Não, mas olha, eu acho que eu também era assim, muito esportista quando jovem. Eu acho que naquela época, nos anos 70, eu acho que as escolas brasileiras também, eu estudei sempre em escola pública, como não foi escola americana, mas desde o jardim de infância até a universidade, tudo era estadual, municipal, estadual e federal. Então eu nunca paguei, nunca minha mãe pagou, porque meu pai faleceu e eu tinha 10 anos de idade, então minha mãe era mãe e pai, né? Então Dona Geni nunca pagou um tostão de escola para mim, sempre escola pública. E naquele período, escola pública, os colégios estaduais em Belo Horizonte, tinha muita prática esportiva. Eu lembro que eu era da seleção de handebol da escola, a gente jogava com outras seleções de outros colégios, depois jogava com a seleção mineira com outras seleções de outros estados. Então, assim, era muito. Então, eu falo isso também, penso igual você. Fala, puxa vida, tô meio caidinho, mas eu acho que eu tô meio caidinho, eu estaria completamente caidinho se eu não tivesse praticado esporte no passado. Justo, justamente. E coisa bonitinha, o esporte te dá uma liberdade, assim, né, que você não tem em outras atividades, eu acho, né, dá uma coisa boa. Autoestima, eleva a autoestima. Verdade. E conviver, né, no mundo dos esportes é gostoso. Eu até hoje adoro assistir jogos, né, principalmente de vôlei, que meu mundo era meio de vôlei. Mas na faculdade... Nesse período aí da escola e tudo mais, como é que era a sua relação? Porque você era Bahá'í, confessamente que é Bahá'í, e os colegas eram luterano, era batista, era metodista. Eu também estudei em escola batista e metodista. O diretor era metodista e a esposa dele era batista. E eles eram trabalhando... É interessante. Mas, enfim, então, como é que era? Foi bom, mas eu digo porque eu tive apoio grande da família, meus pais, né?
que eram equilibrados, assim, não era uma coisa fanática e doentia, que me deixasse com traumas ou tivesse que enfrentar situações. E engraçado, a escola não era religiosa, mas grande parte dos alunos, que eram meus amigos, eram ou luteranos ou batistas. E havia sempre, às sextas-feiras, um encontro de jovens, tipo, eles chamavam de Clube da Bíblia, Bible Club, sabe? De um pastor que provavelmente também tinha seus 20 e poucos anos, no máximo 30, e essa turminha 13. E eu ia com eles também, sabe? Participava desses encontros, e me fazia muito bem, mas nunca me desestabelecia, sabe? A minha fé, minha crença a vida da minha casa era baseada em serviço a Bahá'u'lláh, aos princípios da fé Bahá'í. Então, é que nem você plantar uma plantinha que virará uma árvore, se Deus quiser, e essa plantinha vai criando raízes, então nada abala, vento, chuva, né? Coisa, mas está lá com a raiz firme. E os amigos e os pastores que faziam respeitavam, sabe? Não era uma coisa assim, não era um problema, era tudo respeitoso, porque talvez da minha conduta também, sabe? De ter firmeza, sabe? Não sei, não. Era respeitado, porque você tinha essa estabilidade. Vou dar um exemplo, por exemplo, na época da faculdade, com meus amigos do Mackenzie, tudo era motivo para fazer festa, tudo, tirou 10, vamos fazer festa, a turma toda se reunia, e aí saíam para comprar cerveja, né, porque precisava ter cerveja, festa, e sempre compravam a Coca-Cola da Chidê. Isso marcou muito. Talvez eles mesmos não se lembrem disso, mas sempre tinha essa opção, sabe? Esse respeito. Chidê não bebe, vamos comprar a Coca-Cola dela, fazendo propaganda para a Coca. Mas, então havia esse respeito mútuo, porque eu não ficava dando de dedo, não, porque você está bebendo, e também ninguém me dava de dedo porque você não bebe. Isso é um lugar mais comum hoje em dia, né? Sim. Porque muitas pessoas com vontade de cuidar da saúde param de beber álcool e refrigerante. Isso está mais conhecido. Mas na época era cigarro e bebida, fazia parte da vida. Isso era normal, né? Era normal, E aí, graças a Deus, eu nunca bebi, nunca fumei. E de boa, sabe? Ia para as festas, ia para as coisas, mas não precisava nem beber nem fumar. Eu ficava feliz e alegre. Eu acho que assim, tem tantas outras histórias semelhantes, né? Eu acho que essa é uma forma, a gente tem que ficar muito atento, principalmente os jovens, sabe? Eu falo jovens porque os jovens estão começando a vida aí e nós todos, independentemente da idade, temos muito o que aprender. Mas os jovens têm mais oportunidades de modificar o seu comportamento do que os que já estão na idade já de despedir do mundo, desse mundo e continuar no outro, porque a vida continua. Mas é o exemplo, isso que você está falando, Chidê, porque o Guardião falava, né, que a melhor forma de ensinar a fé, de transmitir os ensinamentos que Bahá'u'lláh trouxe, é através do exemplo de nosso comportamento. E eu acho que esse seu comportamento era um comportamento que, no mínimo, passava para eles uma mensagem de tolerância, uma mensagem de respeito. E você recebia de volta aquilo que você deu, porque a gente só recebe de volta o que a gente dá. A gente não recebe nada que não deu, né? Então, olha, parabéns, e que os jovens, que nossos filhos e os netos
lembrem desse comportamento, porque você também lava um pouquinho o comportamento dos pais, né? Justo, Era justamente. muito engraçado, como você falou, ele Eles, contava muita piada, mas era uma pessoa séria. Era uma pessoa. sério. E o que eu estava contando também antes, eles eram movidos a servir, sabe? Hoje é muito moda falar que eu faço trabalho voluntário, eu escolho fazer atividades de ação social, mas no mundo Bahá'í isso pertence à vida do indivíduo, né? Porque como não há clero, né, não há lideranças na fé Bahá'í, o próprio indivíduo é o que faz as coisas acontecerem, né? Que põe a mão na massa, que faz as atividades. Então, quando a gente fala graças... Quando a gente fala isso, que você falou que é muito importante, que na fé Bahá'í não tem liderança, eu lembro de um dos amigos que ajudava na edição desse Uma Graça de Podcast, ele mandou uma mensagem para mim dizendo assim: Padinha, vai me desculpar, rapaz, estou até gostando dessa sua religião, mas deve ser uma bagunça. Eu falei, como assim uma bagunça? Pô, já vi uns três falar que não tem liderança. Se na igreja que tem padre, bispo, liderança, tem pastor nas igrejas evangélicas, já é uma zona. Você imagina vocês aí que não tem liderança. Falei, olha, não tem liderança individual, mas tem liderança institucional, que os próprios Bahá'ís criam na forma de eleição, escolhem. Aí expliquei um pouco sobre o que é a Assembleia Local e tal. Então isso que você falou é muito interessante. Essa liderança que você quer dizer é pessoal, né? Mas a institucional está aí firme e forte. Eu costumo falar, não tem esse papel de líder que as pessoas têm que seguir, mas existe uma organização administrativa importante para que essas ações façam efeito, sejam organizadas, que não vire uma zona, né? Hoje o mundo Bahá'í trabalha com um processo educacional, com ações sociais, para ajudar a melhorar o mundo, de várias formas, né? Com atividades com crianças, com pré-jovens, com o estímulo à realização de encontros devocionais, não importa de que religião. Então, é um trabalho digno, né? Ele tem uma profundidade mística, espiritual, mas é transformada em ação, né? Porque é muito fácil a gente ser bondoso, gentil, ajudar o próximo, dentro de uma caverna. Não tem que lidar com nada, né? De nada com nada. Agora, você criar condições para você ser uma pessoa boa para ajudar a melhorar o mundo, você precisa de desenvolver muitas qualidades. E o que nos ajuda a desenvolver, no meu entender, é você estar firme, pertinho de Deus, né? Encontrar o teu lugar espiritualmente falando, nessa ligação com Deus. E, por outro lado, o que me ajudou muito é terapia, fazer análise. Isso me ajudou muito, sabe? E me ajuda até hoje. O meu querido analista Marcelo, ele é um cara extremamente compreensivo. Então, ele foi estudar questões Bahá'ís para me entender, sabe? Então, para mim é uma coisa bem clara que um dos princípios Bahá'ís é você ter equilíbrio entre religião e ciência. Para mim foi esse modelo. Desenvolve a tua fé, mas também trabalhe com o seu psíquico, né? A sua mente, como que você lida com as situações, em vez de desmoronar com as situações,
vamos aprender a lidar com elas, como que eu escolho, né? Eu escolho, tipo, o Padim agora me olhou torto. Eu escolho que criar esse ruim dentro de mim, de que, ele me olhou torto, ou ele teve um olhar porque passou uma mosca do lado dele. Sabe? São coisas tão diferentes que vão ajudar o teu emocional a ficar mais equilibrado. É verdade. Um desses filósofos pré-socráticos ainda, lá do estoicismo, né? Parmênides, ele falava uma coisa, exatamente o que você acabou de dizer. Ele falava que o que nos causa sofrimento não é o que aconteceu conosco, é a forma que nós interpretamos o que aconteceu conosco. Porque um acontecimento idêntico para mim e para você pode ter, com certeza terá, uma interpretação e um sentimento diferente de mim e de você, né? Então é isso mesmo. Eu acho que terapia é fantástica. Mas então... E a minha filha virou terapeuta. Olha que interessante. Legal. A Mitra virou psicanalista. E o Kian trabalha com vendas, fez relações internacionais. Você vê, Esses são os seus filhos, né? Porque você não falou deles ainda, então... Esses são meus filhos, já estamos na fase dos filhos. São filhos maravilhosos, assim, então, tem que também agradecer a Deus, sabe, pela belezura deles, dentro, fora, sabe? É mãe, né, mãe vai falar que filho é ruim? Não. Mas você sabe que uma vez... Mãe. Eu vi falando isso que você colocou, que muitas vezes feitos com intuito de caridade, com a intenção de amor ao próximo, que nós realizamos, isso pode repercutir na ajuda da evolução espiritual dos nossos pais. E o inverso também é verdadeiro. Muitas ações que Dona Turã e Sovali deve ter feito, com certeza deve ter tido uma reservinha, falou, isso aqui eu vou deixar para a bênção, não para vocês, mas para os seus filhos, para os seus netos. Eu acho que tudo isso tem a ver, sabe? Tudo isso tem a ver com o nosso crescimento de alma também. Sim. E eu fico tranquila também no coração que Deus nos permite entender que a conexão com o mundo espiritual pode existir, que a gente pode orar pelas pessoas, né? Me causaria muito tristeza se isso não fosse verdade, tipo, enterrou, morreu, acabou. Como assim? Né? Que coisa triste. Para que, então, a existência? Mas eu acho que Deus nos dá esse presente, né? Amei tua criação, por isso te criei, ele fala, mas nos permite continuar esse amor de várias formas, né? Ele nos criou por amor e ele nos presenteia para poder amar também. Exato. Né? Tudo isso que a gente está falando não quer dizer que a gente é expert em tudo isso, né, Paty? Sim, claro, somos... Não quer dizer que eu sou extremamente equilibrada. Nossa, ainda mais geminiana, que é doida, meu Deus do céu. Eu não entendo nada de signo, mas eu sou câncer, né? Apesar de ser de junho também, né? Então, somos coleguinhas de mês. Não, mas eu brinco com isso, mas, olha, a gente buscar ter equilíbrio na vida é difícil, porque o tempo todo tem tchá de todos os lados, né? Então, eu digo que sustento é Deus e terapia. Essa terapia... Você está tomando café ou água? Café. Tá no finalzinho, olha, tá no finalzinho. Eita, aí vai ter que fazer mais ou acabar o podcast. Não, e hoje eu estou sem a minha contra-regra aqui, minha querida esposa Verônica, então eu não posso nem parar para pegar outro café, então eu tenho que tomar um pouquinho, ele já está geladinho.
Ixi, Mas está café ótimo. gelado também é bom. É, Que eu ia falar? Então, o mundo vai dando voltas. Ao me formar em comunicação visual, eu fui trabalhar com isso. Depois casei, fui morar em Recife, Pernambuco. pois é, conta alguma história daquele Trabalhei com. período lá, Chide. Conta alguma história A daquele. gente se encontrou por lá, não? Eu Não morei lá lembro. também, mas só que eu morei lá Ah, depois que eu antes saí. de. Antes de você, antes de você. Eu Ah, comecei a ajudar a ensinar português ao Meran. Eu e Gabriel. E eu lembro que nós é. ensinamos uma coisa para ele, e ele aprendia rápido. Ele e a irmã Machid aprendia rápido, né? Então eu lembro que nós ensinamos para ele uma expressão, falei, Meran, presta atenção. Se você estiver num supermercado e alguém esbarrar em você, não importa o que a pessoa falar para você, você responde para ela, tudo bem, está resolvido. Se por um acaso alguém te oferecer alguma coisa e você não quiser, você fala, não, 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 tudo bem. Então, esse tudo bem valia assim por umas 50 coisas que Aham, ele aprendeu português rapidinho. ah, Quando eu saí de Recife e fui para Manaus, vocês não tinham chegado ainda lá. Mas teve um episódio, deixa eu te contar esse episódio de Recife que foi conta, maravilhoso. Eu fiquei um tá. ano e meio morando lá numa época, final dos anos 70. E eu morava junto, quer dizer, ele morava junto comigo, porque eu cheguei primeiro com Coriolano Correia. Ei, amigo nosso querido. Isso. Aham, Então, antes dele ir também para a Ilha da Madeira. Então, eu uhum. lembro que o Recife, professor marido da Marinette, como é que ele chamava? O professor Ah, que sim, está até os tá. dois no Ah, céu. mas não lembro. Ah, sim, mas não lembro. A mulher dele chamava Marinette. Ah, Marinette, É, querido. Então, assim, é. Maria era secretária da Assembleia Local, tinha 7 gatos, a Maria. Enfim, a comunidade era uma comunidade muito unida, muito querida. Tinha os Granfá, família do seu marido na época, e, enfim, nós éramos todos muito queridos, e aí veio a notícia que eu tinha que ir para Manaus. Aí eles Uhum, faziam uma festinha de surpresa para mim. Sabe aquela uhum, festinha de surpresa que todo mundo sabe, todo mundo tem segredinho um com o outro, cochicho, uhum, só não cochicha com você. Então você uhum, sabe que você é a vítima ali do negócio, né? uhum. Eles estavam programando uma festinha surpresa. Com isso, compraram para mim uma calça e uma camisa, porque nas festas de 9 dias, durante um ano e meio, era a mesma calça, a mesma camisa. Aí eles falaram: não, o Padinha precisa de uma camisa De nova. roupa. Só que no dia da tal surpresa, ia ser um dia de uma festa de 19 dias. E aí o senhor Razi, que era membro do Comitê Nacional de Ensino, que morava em Vitória, fez uma ligação para mim para me dar algumas instruções que eu tinha que passar em Ah, Belém e ficar lá um mês fazendo alguma oi, atividade para depois seguir para Manaus. Ele ia me ah, dar essas orientações. Então, nós estávamos na casa do professor Vicente. Vicente. Isso. Nós Professor estávamos na Vicente. casa dele, onde ia ser a festa 9 dias, e eu morava numa pensão próximo à casa dele. Então o telefone tocou na pensão, uma menina hóspede da pensão sabia onde eu estava, foi na casa do professor me avisar que tinha uma ligação de Vitória, no Espírito Santo. Mas que, como Hum, eu não estava, ia ligar daí a 10 minutos. Era tempo suficiente para eu ir para a pensão. Chego na pensão, uhum, o senhor Hassen, conversamos, ele me deu as instruções, me orientou o que tinha que fazer, eu anotei, uhum, agradeci e voltei. Só que eu vim uhum. para receber a ligação telefônica com o Core. E o Core Holanda era muito Ah, moleque, né? Eu falei, Core, é o seguinte, eu vou chegar lá, eu vou falar. Eles sabiam que a ligação era do Comitê Nacional de Ensino. Só não sabiam. aham, Aí eu falei, Core, quando eu chegar lá na casa do professor Vicente, eles vão perguntar o que é que o Comitê Nacional de Ensino queria, porque são muito uhum. curiosos. Aí eu vou falar que é para eu não ir embora mais de Recife, que é para eu ficar em Recife. Vamos ver a reação do pessoal.
Ele, beleza, vamos falar. Aí chegamos lá, Marinete foi a primeira a perguntar, e aí, Padinha, que o comitê queria de você? Não deixa você em paz? Eu falei, não, é porque o comitê, um recado que me deixou muito feliz, que é eu não vou mais embora de Recife. Aham. Silêncio. Ninguém falou nada. Eu falei, por que vocês estão com essa reação? Vocês não gostam de mim, né? Aí ia chorar e tal. Aí Marinete ficou assim, sem saber. Ela falou, não, agora você vai ter que ir, que nós compramos uma calça, uma camisa para você. Ah, meu Deus do céu. Então esse episódio Era essa a foi muito intenção, engraçado. presidente. Aí depois eu falei, claro, que não era nada disso e tudo. Então Mas você esperava que, ai, que bom, festa, o Padinha vai ficar. exatamente, o pessoal ficou calado. Falei, é? Isso é o amor que vocês têm por mim e tal. Mas é realmente. Você imagina, eles ficaram 15 dias elaborando essa festinha de despedida para chegar na hora eu não ir mais? Que isso? Entendi. Então espero que você tenha lembrado de algumas aí. Continua na parte 2.